90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online, Arthur. Fala, galerinha! Voltamos para mais uma aulinha de física, refração da luz. Estamos entrando aí nesse novo assunto, né? É um assunto que está dentro da ótica, né? A gente já teve aí a aula de ótica, a gente falou um pouquinho, introduziu um pouco o assunto, né? Você sabe que a ótica é a parte da física que vai estudar os fenômenos ligados à luz, né? E a refração é um tópico que está dentro da ótica, um tópico que aparece bastante, inclusive, tá? É um tópico que costuma pintar nas provas, beleza? E o que é a refração? A refração, ela é justamente a mudança de meio. Então a gente vai estudar aqui o que acontece com a luz quando ela muda o meio de propagação dela. Como assim? Ué, por exemplo, você pega uma lanterna e acende a lanterna e ilumina ali a piscina, né? A luz, quando ela sai da lanterna, ela está se propagando pelo ar, né? Ela está atravessando o ar. O meio de propagação é isso, né? É o lugar que ela tá atravessando. Então ela sai da lanterna, ela está atravessando o ar. E aí depois ela entra na água, ela passa a atravessar a água. E aí o que acontece? Quando ela sai do ar para a água, quando ela muda o meio de propagação dela. Quando ela muda esse meio de propagação, a gente diz que ela sofreu uma refração. Beleza? Então, vem comigo aqui. Olha lá, vamos dar uma olhada nisso. Vou começar então explicando para você o seguinte, ó, aqui na refração. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a luz, quando ela passa de um meio para outro meio, o que vai acontecer na luz é uma mudança na velocidade dela. A velocidade de uma onda, isso não é só na luz não, tá? Isso é para qualquer onda. A velocidade de propagação da onda depende do meio que ela está atravessando. É muito parecido, por exemplo, vou te dar uma analogia aqui, um exemplo bobo. Mas por exemplo, você correndo, né? A tua velocidade máxima ali que você consegue imprimir quando está correndo depende do meio que você está atravessando. Porque bota você para correr no asfalto, beleza? Você correndo no asfalto você vai conseguir uma velocidade alta ali. Mas agora bota você para correr na areia da praia. Na areia da praia você não vai correr com a mesma velocidade que você corre no asfalto. Bota para você correr num terreno alagado, num pântano, né? Já é um outro ambiente. Bota você para correr numa pista de gelo, sem o patins. Tu correndo de tênis ali. Já é outra parada, certo? Então a velocidade com que você se propaga depende do meio que você está atravessando, certo? Para as ondas é a mesma coisa, né? Só que aqui na ótica a gente vai estudar isso especificamente para a luz. E aí, cada meio vai oferecer uma certa dificuldade. Cada meio oferece uma certa dificuldade para a passagem da luz. Essa dificuldade que cada meio oferece, a gente chama isso de índice de refração. É um númerozinho,
que vai traduzir essa dificuldade. Tá? Então o índice de refração vai ser representado pela letra N. E o que é esse índice de refração? Aqui, ó. É o índice de refração. Bom, ele vai ser, você vai calcular ele, você vai conseguir encontrar ele fazendo a razão entre a velocidade máxima da luz pela velocidade da luz no meio que você está calculando. Então, sei lá, vamos calcular o índice de refração do vidro. Você vai ter que pegar a velocidade máxima da luz dividido pela velocidade que a luz tem quando ela atravessa o vidro. E aí, se você calcular essa razão, você tem o índice de refração do vidro. Tá. Mas, professor, quem é essa velocidade máxima aí da luz? A velocidade máxima da luz é quando ela atravessa o vácuo. A velocidade da luz no vácuo. Que na verdade não é só da luz não, né? A gente fala da luz, mas é a velocidade de qualquer onda eletromagnética, né? Todo o espectro eletromagnético, desde as ondas de rádio até raio gama. Todas essas ondas, quando elas atravessam o vácuo, elas vão ter essa velocidade aqui, ó. Que é uma aproximação isso, tá? Você não precisa decorar isso não, isso é dado. Que é um valor aproximado. 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Isso aí é a velocidade da luz no vácuo. É um valor dado para você, tá? Então, se você pegar esse valor e dividir pela velocidade da luz no meio, você encontra o índice de refração daquele meio. Sei lá, vou dar um exemplo. Vamos supor que a velocidade da luz, quando ela atravessa o vidro, vamos supor que vale 2 vezes 10 à oitava. Ou seja, ela é mais lenta, né? Quando ela atravessa o vidro. O vácuo é a maior velocidade que ela pode ter. Então, no vidro, ela tem uma velocidade menor. É mais difícil. Qual seria o índice de refração, então, do vidro? O índice de refração do vidro vai ser a velocidade máxima, que é um valor fixo, é dado para você, sempre vai ser o 3 vezes 10 oitava, dividido pela velocidade da luz no vidro, que é o 2 vezes 10 oitava. Aí, se tu cortar o 10 oitava com 10 oitava, você encontra que o índice de refração do vidro, por exemplo, é 1,5. Pronto. Então, o índice de refração é um número que não tem dimensão, não tem unidade, tá? É um número puro. E ele é um número sempre maior que 1. Certo? Por que ele é sempre maior que 1? Porque o maior valor, a máxima velocidade, está em cima, né? Então você sempre vai dividir a máxima velocidade por um valor menor. Porque quando a luz está atravessando qualquer meio que não seja o vácuo, a velocidade dela vai ser menor. Então você sempre vai diminuir, você vai dividir um número maior por um número menor. Esse resultado vai dar sempre maior que 1. E quanto maior for o índice, mais difícil é para a luz passar por aquele meio. Ou seja, menor é a velocidade da luz naquele meio. Então, outro ponto também que é legal você ficar observando, para você ficar de olho. Olha lá. Quanto maior for o índice, menor é a velocidade. Esse cara aqui é fixo. Então, esses dois caras são inversamente proporcionais. Se você pegar um cara fixo, né? E dividir por um número cada vez menor, você vai obter um resultado cada vez maior. Ou seja, quanto maior o índice, mais difícil é. E aí, se é mais difícil, a velocidade da luz naquele meio é menor. Ela é mais lenta. Certo? Tá aí. Quer ver eu te dar um exemplo? E qual seria o índice de refração do vácuo? Bom, o índice de refração do vácuo, vou botar aqui em cima, ó. Vamos calcular o índice de refração do vácuo. O índice de refração do vácuo é você pegar a máxima velocidade da luz, que é a velocidade da luz no vácuo, e dividir pela velocidade da luz no meio que você está calculando. Mas você não está calculando o índice do vácuo. A velocidade da luz no vácuo é o mesmo 3 vezes 10 oitava, é o próprio. Ou seja, o índice de refração do vácuo vale 1. Né?
Por quê? Porque a velocidade da luz, ela atinge o valor de C. E aí, se você dividir C por C, dá 1. Né? Um número por ele mesmo dá 1. Então, esse é o índice de refração do vácuo. Agora, é muito comum a gente fazer isso aqui, ó. Aproximar o índice de refração do ar para 1 também. Você vai ver que isso aqui é uma aproximação que a gente vai usar pra caramba. Você não precisa decorar não, também a questão te dá. Porque como é uma aproximação, ela tem que te dar. Mas você vai ver que é muito comum. O cara fala assim, a luz vem do ar e adote o índice de refração do ar igual a 1. Né? Que seria maior que o do vácuo, né? Um pouco maior, mas é aproximadamente 1. Tá? É o índice de refração do ar. Beleza? Tá. Bom, aí beleza. Aí já tem o índice de refração. Tá, mas vamos ver que a gente... Vamos dizer o seguinte agora. Vamos fazer que a gente... Vamos fazer com que a luz passe de um meio para outro meio. Então a luz está no meio 1 e ela vai para o meio 2. Sei lá, ar e água, ar e vidro, enfim. Água e vidro, não importa, ela está indo de um meio para outro meio. Aí eu peguei um raio de luz, um laser, e joguei o laser aqui, ó. Tá? Na verdade, o laser está saindo desse ponto e ele tem que chegar nesse ponto aqui. Olha lá. Antes de eu te mostrar isso, na verdade, deixa eu te fazer uma provocação aqui primeiro, ó. Vamos supor que eu peguei a luz e eu joguei a luz desse ponto, eu quero que a luz chegue nesse ponto. Cara, existe um princípio que a gente chama de princípio de Fermat. O princípio de Fermat, ele diz que, entre outras coisas, né, a natureza se comporta dessa maneira, mas ele diz, por exemplo, que a luz ela vai percorrer um caminho sempre que minimiza o tempo, o caminho mais rápido entre dois pontos. Então, se você joga a luz de um ponto para chegar em outro, o caminho que a luz vai percorrer é o caminho mais rápido. Qual seria o caminho mais rápido para ela ir daqui até aqui? Se você pensou numa reta, tá errado. A reta não é o caminho mais rápido para ir desse ponto a esse ponto. É o caminho mais curto, mas não é o mais rápido. Sabe por quê? Porque a velocidade da luz não é diferente. Então imagine que a luz está indo do ar para o vidro. Ou seja, aqui ela é mais rápida do que aqui. Então se ela for por um caminho reto, ela vai ficar muito tempo, ó, num espaço, ela vai ficar num espaço muito grande dentro do vidro, onde ela é mais devagar. Como a luz sempre vai escolher o caminho mais rápido, ela vai percorrer um caminho assim, ó. Ó. A gente observa isso. Quando você joga a luz, ela não percorre uma linha reta, ela percorre um caminho assim. E esse caminho é mais rápido do que se fosse linha reta. Por quê? Porque por esse caminho, ela aproveita o maior espaço no meio que ela é mais rápida e depois um espaço menor no meio que ela é mais lenta. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Que já caiu até no vestibular isso aqui do Rio de Janeiro, na UERJ. Imagina que o salva-vidas tem que salvar uma pessoa que está se afogando. Aqui é areia, aqui é a água. O salva-vidas, ele quer chegar lá o mais rápido possível para salvar a pessoa, né? E aí o melhor caminho não é ele correr pela areia e depois ir nadando pela água em linha reta. Esse é o caminho mais curto, mas não é o caminho mais rápido. Porque você correndo, você é muito mais rápido do que nadando. Então o ideal é que você fique mais tempo correndo na areia para você se aproximar mais e depois ter um trajeto mais curto na água, né? Porque na água você é mais lento, você demora mais nadando do que correndo. Então o cara que veio correndo aqui e pulou na água aqui, e o cara que foi correndo até ali e pulou na água aqui, ó, olha lá, ele vai chegar aqui primeiro. Por quê? Enquanto esse cara já estava na água, esse cara aqui ainda estava na areia. Então ele correu na areia, né? Ele correu mais rápido do que esse cara nadou. E quando ele pulou aqui, ele já estava mais perto do cara na água do que esse cara. Entende? Isso eu estou fazendo uma comparação, né? É o que a luz faz, é o comportamento da luz. Ela sempre vai percorrer o caminho mais rápido. E aí, como você está indo de um meio para outro meio, onde a velocidade muda,
esse caminho mais rápido, ele não é uma linha reta, ele tem um desvio. Ele tem um desvio. Certo? Cara, isso aqui você consegue calcular. Se você fizer aqui, ó, um Pitágoras, pega esse caminho, coloca as velocidades e calcula qual seria o ângulo, para que esse intervalo de tempo fosse mínimo. Né? Você pega essa distância aqui, que é a hipotenusa, e essa distância, né, dividido pela velocidade da luz, vai dar o tempo, Isso é um cálculo de ensino superior, né? Você faz lá umas derivadas e tal, você calcula o tempo mínimo, né? Com as derivadas, você consegue calcular esse tempo mínimo. Você faz um cálculo variacional ali para ver qual seria o trajeto para que o tempo fosse mínimo. Se você faz essa conta, usando uma matemática do ensino superior, você consegue descobrir que ângulo é esse. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo com a vertical. Ó. Você tem um ângulo aqui, ó, que é o ângulo de incidência, e você tem um ângulo aqui de refração, que a gente chama. E aí você consegue relacionar esses ângulos que a luz tem que fazer, né, para que esse tempo seja mínimo, relacionar isso com os índices de refração ou com as velocidades. E quando você faz esses cálculos, você chega numa lei que a gente chama de lei de Snell. Tá aqui a lei de Snell, ó. Eu tô te falando isso por quê? Porque aí eu tô te mostrando, mesmo que com palavras, né, sem poder usar o cálculo, porque a gente aqui está no ensino médio, a gente não está no ensino superior, eu não tenho como te calcular aqui com derivada e tudo mais, mas eu tô te mostrando aonde veio isso. Essa lei de Snell é matemática, você calcula, né, qual é o ângulo, dependendo dos índices, ou seja, dependendo da velocidade, porque esse índice aqui você pode trocar por C sobre V, né? C sobre V1, C sobre V2, corta C com C. Então você consegue relacionar os ângulos com as velocidades também, né? Falar dos índices, você fala da velocidade. Então você consegue relacionar e ver qual deveria ser o ângulo, dependendo do índice, para que aquele tempo seja mínimo. E aí você chega então na lei de Snell. A lei de Snell, ela vai calcular justamente esses ângulos de desvio, tá? O ângulo de incidência, o ângulo de refração, que vão depender dos índices de refração, da onde a luz está indo, da onde está vindo, para onde a luz está indo. N1 é o meio de incidência, N2 é o meio de refração, né? Para onde ela foi. E esses ângulos aqui são os ângulos entre os raios e a normal. O que é a normal, mestre? A normal é uma reta pontilhada que você traça exatamente no ponto onde houve a refração. Naquele ponto ali você traça uma reta e essa reta vai servir de base para a gente. Porque o ângulo entre essa reta e o raio, né, esse ângulo aí, é o que você vai chamar de ângulo de incidência ou ângulo de refração. Show de bola? Bom, essa é a equação principal que você vai usar aí na refração. Tem algumas análises que a gente vai fazer nessa fórmulazinha aí, nessa lei. Por exemplo, ó, aqui eu tenho uma multiplicação igual a uma multiplicação. Perfeito? Então tá. Por exemplo, vamos supor que a luz ela está indo para um meio que o índice de refração é maior. Então vamos supor que o N2 é maior do que o N1. Tipo, a luz está indo do ar para o vidro, né? O ar é 1 e o vidro é 1,5. Vamos supor. Então a luz está indo do ar para o vidro. Ou seja, o N2 é maior que o N1. Cara, para que essa multiplicação continue dando igual a essa multiplicação, veja bem, se o N2 é maior do que o N1, o seno de R não pode ser maior que o seno de I. Matemática. Por quê, mestre? Ué, porque como é que eu vou multiplicar dois números maiores e o resultado vai ser igual à multiplicação de dois números menores? Não dá. Para isso aqui ser igual, se o N2 for maior do que o N1, se esse número aqui for maior do que aquele,
esse aqui tem que ser menor do que aquele. Que aí, beleza, eu multipliquei um número maior por um número menor, aqui um número menor por um número maior, e essa multiplicação deu igual. Show de bola. Agora, eu nunca vou multiplicar dois números maiores e o resultado vai ser igual à multiplicação de dois números menores. Não tem como. Concorda? Então, a conclusão que eu tiro é o seguinte, ó. É que quando a luz passa por um meio mais difícil, o ângulo de refração é menor do que o ângulo de incidência, ou seja, o raio diminui o ângulo. Olha o ângulo de incidência, olha lá, se não tivesse desvio ele seguiria reto aqui, mas ele diminuiu o ângulo, porque ele passou para o meio mais difícil, o ângulo diminuiu. O raio se aproxima da normal. E se fosse o contrário, se a luz estivesse indo para um meio mais fácil, onde o N é menor, se o N é menor, o ângulo de refração seria maior. Ou seja, esses dois caras são inversamente proporcionais. Quando a luz está indo para um meio que tem um maior índice, o ângulo diminui. Se a luz está indo para um meio que tem um menor índice, o ângulo aumenta. Aqui, ó, vou resumir isso para você, que eu acabei de falar. Ó, vou resumir de uma maneira mais fácil para você lembrar disso. A luz está indo do meio 1 para o meio 2. Ó. Se a luz passa para o meio mais difícil, o raio fecha. Se aproxima da normal, o ângulo diminui. Olha como é que era o ângulo de incidência e olha como é que ficou o ângulo de refração. Ficou pequenininho. Certo? Então isso aqui acontece quando o N2 é maior que o N1. Se a luz passa para o meio mais difícil, fecha. Se ela estivesse passando para o meio mais fácil, olha lá, ó. Imagina agora, ó. Você jogou aqui o ângulo de incidência aqui, ó. Você jogou o raio, né? No meio, tu estava no meio 1 e tu vai para o meio 2. Aí você jogou o raio de luz e quando ela passou para esse outro meio, o raio abre, ó. Olha lá. Tá aqui o ângulo de refração. Ou seja, a luz incidiu nesse outro meio e o ângulo aumentou. Se o ângulo aumentou, é porque a luz está indo para um meio onde o índice é menor. Então, o N2, nesse caso aqui, ele é menor do que o N1. Resumindo, se a luz passou para o meio mais difícil, o raio fechou. Se a luz passou para o meio mais fácil, o raio abriu. Pensa na porta. A porta. Se você quer dificultar a passagem, fecha a porta. Se você quer facilitar a passagem, abre a porta. Então, toda vez que a luz passa para o meio mais difícil, passou para o meio que quer dificultar, fechou a porta. O raio se aproximou. A luz passou para o meio que quer facilitar a vida dele, abriu a porta. Ou seja, o raio abriu. Se afastou da normal. Tá certo? E tem esse caso aqui, ó. Pode acontecer. Pode acontecer de você ter dois meios que o índice de refração é muito próximo um do outro. Aí, ó, aconteceria um troço assim, ó. Olha lá. Imagine que você jogou a luz e a luz passou de um meio para outro meio, mas, olha lá, o índice de refração é igual, então o ângulo é igual. Se esse cara é igual a esse, corta, corta. Esse ângulo é igual a esse, os senos são iguais. Então isso aqui aconteceria se o N1 fosse igual ao N2. Lembrando que dizer que os dois meios têm o mesmo índice, olha lá, dizer que os dois meios têm o mesmo índice, significa dizer que a luz tem a mesma velocidade nos dois meios, né? A velocidade que ela tem no meio é igual à velocidade que ela tem no outro. Lembra que o índice é um númerozinho que traduz essa dificuldade, mas traduz essa dificuldade dependendo de quem? Dependendo da velocidade.
Significa que quanto maior o N, menor a velocidade. Agora, se os N são iguais, a velocidade da luz é igual. Então, dizer que o N1 é igual ao N2 é a mesma coisa que dizer que o V1 é igual ao V2. Certo? Mestre, tem exemplo disso? Tem. Não tem, diretor? Tem um vídeo de exemplo, não tem? Que o diretor vai jogar agora pra você dar uma olhada. Olha aqui. Olha lá. Se liga. O cara botou uma glicerina aqui no copo. Botou uma glicerina aí. Isso é glicerina. Tá? Aí ele vai pegar agora um tubo de vidro. Pausa aí, diretor. Esse tubo de vidro é um tubo de ensaio, né? É um tubo de vidro, onde dentro do tubo ele jogou glicerina também. Então aqui dentro tem glicerina. É um tubo de vidro fininho e tem glicerina dentro. Ele vai enfiar o tubo de vidro no copo de glicerina. Então vai ficar a glicerina do lado de fora, o vidro e a glicerina dentro do vidro. Então eu vou ter uma camada fina de vidro entre as glicerinas. Olha o que vai acontecer. Solta o play pra gente ver. Olha lá. O cara enfiou o tubo de vidro ali, ó. Mas o tubo de vidro tá transparente, tá invisível. Ó, ele tirou o vidro. Botou de novo. Olha lá. O vidro desaparece dentro da glicerina. Ele vai mexer ali, ó. Tu vai ver. Olha lá. Ele aproximou agora pra tu ver, ó. Ó. Quando passa na frente daquela faixa branca ali, dá pra ver. Tem um vidro ali dentro. Com glicerina por dentro dele também. E quando tu puxar, ó. Ele vai puxar agora. Ah, acabou, né? Acabou, Dito? Ou seja, o vidro entre a glicerina ficou invisível. Sabe por quê? Porque o vidro e a glicerina possuem um índice de refração muito próximo. Então a luz, quando passa, né? Quando você está vendo a luz, por exemplo, aqui, ó, como é transparente, eu estou vendo a mesa. Né? Quando ele baixa a câmera aqui, eu estou vendo através da glicerina a mesa. A luz que está vindo da mesa até os meus olhos, ela passa pela glicerina, pelo vidro e pela glicerina como se fosse uma coisa só. Porque o índice de refração é o mesmo. Então a luz segue em linha reta, como se fosse o mesmo meio. E como é o mesmo meio, a luz passa reto e aí a gente não vê. A gente não vê esse meio dentro de um outro meio, porque eles têm o mesmo índice. Eles se confundem, parece que é a mesma coisa. Para a luz, o vidro e a glicerina são praticamente a mesma coisa. Então se você bota um pedaço de vidro dentro da glicerina, para a luz é como se fosse uma coisa só. Como ela não sofre desvio nem nada, ela passa reto, para a gente não vê. Fica invisível. Incrível, né? Sabe o que é mais incrível? É que o Enem, ele cobrou essa questão, cara. Bota no quadro pra galera printar, diretor, enquanto isso. Deixa eu sair da frente aqui pra galera printar. Depois eu quero fazer a número 1 também. Ah lá. É a questão 3. Mas a questão 3 aqui, ó. Olha ali o que. Pô, isso aqui eu acho maldade. Eu achei uma maldade muito grande do Enem, cara. Porque se o cara não viu esse vídeo aí, se o cara não assistiu a aula do ProEnem, ele não ia acertar. Olha isso. Um experimento coloca-se glicerina dentro de um tubo de vidro liso. Em seguida, parte do tubo é colocada em um copo de vidro que contém glicerina. E a parte do tubo imerso fica invisível. Ou seja, ele está citando exatamente o que a gente acabou de ver. Né? Ele está explicando aí o fenômeno que a gente acabou de assistir. Esse fenômeno ocorre por quê? Como eu te falei, ocorre porque o índice de refração dos dois é igual, é muito próximo do vidro e da glicerina. E vem cá, dizer que o índice de refração é muito próximo, é igual, é a mesma coisa que dizer que a velocidade da luz nos dois meios é igual, né? Porque o que define o índice de refração é a velocidade que a luz tem naquele meio. Então, quando os índices são iguais, significa que a luz atravessa aquele meio com a mesma velocidade. Perfeito? Que é o que ele bota aqui como resposta, olha lá. Por que isso acontece? Aí você vai falar, porque os índices de refração são iguais. Mas ele não botou isso, ele botou a letra D, ó.
Porque a velocidade da luz é a mesma no vidro e na glicerina. Perfeito. Como a velocidade da luz é a mesma, isso significa que o índice de refração é o mesmo, tanto no vidro quanto na glicerina. Portanto, o gabarito é letra... Olha lá. Letra D de danada. Essa questão, né? Questão braba, né? Questão, pô... Como é que tu vai saber isso, né? Se tu não viu esse experimento aí, tu ia ficar perdido, né? Certo? Bom, a galera já printou lá, diretor? Bota lá de novo, porque eu queria passar para número 1, queria que eles vissem o gabarito. Então, deixa eu passar aqui para número 1. Show, vamos lá. Vamos fazer a número 1 aí, ó. Olha essa questão número 1. Vou fazer para a gente usar a lei de Snell. Olha lá. A fotografia feita sob luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnósticos. Isso permite ver detalhes da superfície da pele que não são visíveis com o reflexo da luz branca comum. Para se obter luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por um polaroide ou a luz refletida por uma superfície na condição de Brewster, como mostra a figura. Tu entendeu o quê? Nada, né? Tudo bem. Esquece. Ele está só contextualizando. Aí agora vem a questão. Nessa situação, o feixe de luz refratado, que é esse aqui, ó, feixe de luz refratado, esse aqui é o refletido, né? Então eu joguei luz. Ah, isso aqui acontece sempre, tá? Eu joguei luz e parte da luz reflete e parte da luz refrata. Não é toda a luz que entra. Tem uma parte da luz que vai refletir, tá? Não tem problema. Parte da luz vai refletir. É que aqui na refração a gente vai estudar somente a parte da luz que refratou. Eu vou estudar somente essa parte que atravessou o meio, tá bom? Mas tem uma parte da luz que reflete, saiba disso. Então nesse caso aqui, ó, olha lá. A luz refratada forma um ângulo de 90 graus com a luz refletida. Olha lá o raio que refletiu e olha o raio que refratou. O ângulo entre eles é 90 graus. Você sabe que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. Então assim, o mesmo ângulo que esse raio fez com a normal, esse raio aqui fez também. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais, inclusive ele chamou do mesmo ângulo. θP e θP, ele chamou de ângulo de polarização. Ó, nesse caso, o ângulo de incidência, também chamado de ângulo de polarização, e o ângulo de refração, aí esses ângulos são diferentes, porque o raio desviou, ó. Se aproximou da normal, tá vendo que o raio se aproximou da normal? Então essa lâmina aqui tem um índice maior do que o do ar. Óbvio, o do ar é o menor de todos, né? Que é comparado com o do vácuo. Então esse ângulo aqui diminuiu, ficou mais difícil fecha. Esse índice é maior do que aquele. Agora, o ângulo de reflexão é igual ao de incidência, esses ângulos aqui são iguais. E eles estão em conformidade com a lei de Snell, a lei de Snell que a gente acabou de ver. Tá bom. Considere um feixe de luz não polarizada proveniente de um meio com índice de refração igual a 1, do ar, por exemplo. E ele vai incidir na lâmina e vai fazer um ângulo de refração de 30 graus. O ângulo de refração é 30 graus. E esse índice de refração aqui vale 1. E esse ângulo aqui é 90 graus, ó, o ângulo entre o raio refletido e refratado, que é a tal da condição de Brewster. Né? Nessa situação, qual deve ser o índice de refração da lâmina para que o feixe refletido seja polarizado? Quando ele diz para que o feixe seja polarizado, é porque ele disse aqui que o raio refletido vai ser polarizado quando estão na condição de Brewster. E o que é a condição de Brewster? É quando esse ângulo e esse ângulo formam 90 graus. Certo? Ele quer que, no exemplo dele aí, o feixe de luz saia polarizado. Ou seja, ele quer que a condição de Brewster seja respeitada. Ou seja, ele quer que o ângulo entre o raio refletido e o raio refratado seja de 90 graus. É isso que ele quer. Tá? Vou desenhar aqui para você entender o que ele está querendo. Ó. Deixa eu apagar aqui. E vamos que vamos. Essa é a nossa questão
número 1. Olha lá. Aí eu tenho aqui, ó, um meio, onde o raio refratado e o raio refletido formam 90 graus, ó, mais ou menos. Né? E esse aqui é o raio incidente. Aqui está normal. Tá? Mais ou menos assim. Né? Desculpa, o desenho não fiz com régua, mas acho que ficou legal. Então aqui é o ângulo de incidência. E aqui é um ângulo igual. Eu vou botar aí também, só para você ver que é igual, né? Mas esse aqui é o ângulo de reflexão, mas o de incidência é igual ao de reflexão. E aqui é o refração. Ele falou que esse ângulo vale 30 graus, o ângulo de refração. E ele falou que esse meio 1 aqui, ó, tem um índice igual a 1. Ele quer saber quanto vale o índice do meio 2. Pronto, é isso que ele quer. Bom, eu sei que... O que eu sei? Vou apagar aqui. Eu sei que isso está em conformidade com a lei de Snell. Então eu sei que N1 seno de I é igual a N2 seno de R. Então vamos substituir o que eu tenho. O N1 vale 1. O seno do ângulo de incidência eu não sei. Porque ele não me deu o ângulo de incidência. O N2 eu quero, também não sei, é o que eu quero. E o seno de R ele me deu, o seno de 30. Eu sei que o seno de 30 é meio. Né? Sabe isso? Todo mundo sabe disso, né? Aquela tabelinha, 30, 45 e 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz quadrada em cada um, né? O professor de matemática vai falar isso com você lá em trigonometria, provavelmente você lembra disso. Você bota seno, cosseno e tangente. 30, 45 e 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz quadrada em cada um, certo? Então o seno de 30 vale meio. Aqui, ó, ele falou que o ângulo de refração era 30. Então tu sabe que vale meio. Caraca, mas quem é o ângulo de incidência? Porque para eu achar esse cara aqui, eu preciso saber quem é esse cara aqui. Dá para eu saber. Você de casa já conseguiu identificar? Porque olha aqui, ó. Tudo isso aqui, gente, ó, é 180 graus, é meia volta, né? Isso aqui é 180 graus, meia volta. Só que aqui é 30. Aqui é 90. Então daqui até aqui é 90. 30 mais 90, 120. Para completar os 180, falta 60. E aí, 30 mais 90 mais 60 vai dar 180. Meia volta. Tá certo? Então, como eu já sabia que aqui era 90 e que aqui era 30, esse cara só pode ser 60. Então, o ângulo, se esse ângulo é 60, esse aqui também é 60, porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Vou botar ali o seno de 60. E quem é o seno de 60? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que é 1, 2, 3, né? Então, 60 é raiz de 3 sobre 2. Acabou. Aí agora, como eu tenho um sobre 2 de cada lado, eu posso cortar esse sobre 2 aqui com esse sobre 2 ali, ó. E aí, o N, então, vale raiz de 3. Esse aí, ó, é o índice de refração dessa lâmina. Cadê? Deixa eu ver lá, diretor. Olha lá. Gabarito, letra A. Show de bola? Maravilha, diretor? Então é isso. Isso aí, cara, é a primeira aula de refração. Aula que vem, a gente vai ver refração também. Aula que vem, a gente vai falar do ângulo limite, o fenômeno da reflexão total, a miragem. Aquela miragem do deserto, que o cara tá de longe e vê, parece que tem uma poça d'água. Tem uma explicação física para isso. A gente vai falar do dióptro plano. Já viu? Quando você olha para a piscina, parece que o objeto está mais próximo. Parece que o fundo da piscina a piscina é mais rasa do que ela realmente é. O objeto está mais próximo da superfície do que ele realmente está. Então o cara vai pescar, ele olha para o peixe, parece que o peixe está mais próximo, né? Mas o peixe está mais fundo.
a gente vai explicar isso por conta do desvio da luz, né? Então a gente tem bastante coisa ainda para falar de refração, que vai ser na nossa próxima aula da semana que vem. Maravilha, maravilha? Diretor, deixa ele tirar um print lá, deixa a galera tirar um print aí da número 1, por favor. Perfeito. E é isso. Galerinha, então mais uma vez foi um prazer aí, obrigado pela participação aí, obrigado pela sua presença. Não deixa de dar o like aí, né, se você puder. Pô, deixa o like aí que faz uma diferença pra gente. Valeu, forte abraço, beijo grande e até o próximo episódio. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.